céu, tô muito atrasada. Que sede. Amanda, tô atrasada, né? Meu Deus, já... Você não tá gravando não, né? Nossa. Tá gravando já? Peraí, você... Peraí, que eu tô com muita sede. Calma aí, depois você corta isso, hein? Pera, hoje é lição 4. Deixa eu me ajeitar aqui. Posso ir? Começar, hein? A paz do Senhor para adolescentes! Bom dia! Tudo bem com vocês? Ó, eu estava um pouco atrasada hoje, mas deu tudo certo. Já estou aqui. E aí, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa EBD. E eu quero dizer que você é muito bem-vindo. Eu quero dizer para os visitantes, se nós temos algum visitante aí, você é muito bem-vindo em nosso meio. Escreve seu nome no chat, dá um oi para a gente. Vai falando aí no chat também, se você já é aluno da EBD. Dá uma paz do Senhor. Vamos saudar uns aos outros nessa manhã maravilhosa de domingo. Não se esqueça também de dar um like nesse vídeo, compartilhar para o máximo de pessoas que você puder, para os seus amigos, para os seus primos, para os seus parentes. Compartilha também para aqueles seus colegas da escola, compartilha no status do WhatsApp. Compartilhe esse vídeo para difundir a palavra de Deus. Não se esqueça também de se inscrever no nosso canal, que isso ajuda bastante. Bom, hoje nós estamos na lição de número 4. A nossa revista, ela tem falado sobre Jesus, o Salvador. Então, nós estamos aprendendo várias histórias sobre a vida de Jesus. Nós aprendemos sobre o seu nascimento, sobre o seu crescimento. E hoje nós vamos aprender sobre uma das passagens que a Bíblia conta sobre Jesus. Então, vamos orar para começar nossa aula de hoje? Senhor Deus, obrigada, Pai, por mais uma vez estarmos aqui nessa manhã de domingo para ouvir mais sobre a sua palavra. Eu peço, Senhor, que o Senhor fale profundamente ao coração de cada um que está assistindo. Em nome de Jesus. Amém. Então, já pega aí a sua Bíblia. Para quem tem a nossa Bíblia devocional M'Cheyne, pega também a sua revista para você acompanhar. Pega também um papel e uma caneta para você anotar coisas importantes sobre a aula. Pode ser que nós tenhamos perguntas, então fica ligado aí na aula. Vamos começar então lendo o texto base dessa aula de hoje. Ele está lá em João 4, 6 a 10. Então, João 4, o meu já está aberto, vou fechar para eu encontrar de novo com vocês. João 4, 6. Vamos lá? 1, 2, 3 e vai! Vamos ver quem acha primeiro, hein? Ih, já estou achando. Achei! Ninguém achou mais rápido que eu, tenho certeza. João 4, 6 a 10. Prestem muita atenção no texto, que depois a gente vai falar sobre ele. Vamos lá? João 4, 6. Vamos lá. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. E isto era quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água, e disse-lhe Jesus: dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como tu, judeu, pedes a mim,
de beber que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu me pedirias e ele lhe daria água viva. Glória a Deus pela sua palavra. Bom, o título da nossa lição, se você está com a revista aberta aí, você já viu, se chama Nunca Mais Terá Sede. E a aula de hoje vai ser sobre a passagem da mulher samaritana. Quem aí conhece a história da mulher samaritana? Escreve aí no chat, eu já conheço, eu já ouvi, eu sei um pouco, ou eu não sei. Bom, é uma passagem muito conhecida, uma história muito conhecida da Bíblia. E para quem já conhece a história, ótimo, vamos aprender ainda mais sobre ela hoje, porque a palavra de Deus sempre tem coisas novas a nos ensinar. E para quem não conhece, bora conhecer, bora mergulhar nessa história e ver o que Deus tem para nos dizer através da sua palavra hoje. Então, vamos lá. Nessa história, Jesus estava em viagem com os seus discípulos e eles param em determinado lugar, lá em Samaria. Jesus para num poço, né, aqueles poços de buscar água, enquanto seus discípulos vão para comprar comida e Jesus fica ali. E aí chega essa mulher e Jesus pede a ela água para beber. Mas espera aí, parece uma história simples, né? Um homem sentado num poço e uma mulher indo tirar água, ele pede água para ela. Uma coisa muito simples. Mas nós precisamos entender algumas coisas sobre a época que eles viviam. Como assim, Larissa? Bom, obviamente, aquela época, né, era uma época diferente da que a gente vive hoje, os costumes eram completamente diferentes. Então, para começar, primeira coisa, os homens não podiam conversar com as mulheres sozinhos. Isso não era bem visto aos olhos da sociedade. Então, Jesus estava ali puxando conversa com uma mulher, e isso não era, né, bem visto para aquelas pessoas da sociedade. Outra coisa, os judeus e os samaritanos eram dois povos diferentes, mas eles não se falavam. Por que isso acontecia? Eles eram inimigos. Eles tinham uma rixa que durava muitos e muitos anos. Eles não se conversavam, eles se ignoravam. Por quê? Porque os samaritanos, eles eram um povo misturado. Então, eram judeus misturados com outros povos. E aí, os outros judeus achavam que os samaritanos, eles não eram, né, um povo puro, uma raça pura. E aí, eles não participavam, né, da aliança de Abraão. Eles acreditavam que os samaritanos não faziam parte da promessa de Abraão. Então, os judeus consideravam que os samaritanos não eram judeus verdadeiros. Então, existia essa rixa, essa briga entre esses dois povos. E, gente, era uma rixa tão grande a ponto de, assim, os judeus não passarem pela cidade dos samaritanos. Quando tinha alguma viagem para fazer, eles preferiam fazer um outro trajeto para não ter que passar no meio dos samaritanos. Mas, durante essa viagem, Jesus decide passar justamente por ali, por Samaria. Por que será? Jesus era judeu. E, por último, Jesus, sendo judeu, estava conversando com uma mulher samaritana. Então, ela já era uma mulher. Homens não falavam com as mulheres em público assim. E ela ainda era samaritana. Por isso que a mulher diz, ué, como você, sendo judeu, pede de beber para mim, que sou mulher samaritana? Como assim? Aquela mulher não entendeu nada. E aí você pode pensar, não, peraí. Jesus, ele quis passar por Samaria. Ele estava conversando com uma mulher samaritana, que era inimiga do seu povo. Pronto, Jesus era rebelde, Larissa. Jesus, ele estava ali e era, né, eu sou rebelde, eu passei por Samaria. Não,
Nada disso. Jesus não era rebelde, mas ele estava ali para quebrar padrões. Ele estava ali para quebrar algumas atitudes que o povo tinha que faziam eles se sentirem superiores. E mostrar que o reino de Deus era aberto a todas as pessoas. Então, uma coisa que Jesus nos ensina e nos ensinou nessa passagem é que Deus não faz acepção de pessoas. Então existia aquela inimizade entre o povo judeu e o povo samaritano. Os judeus, eles desprezavam os samaritanos. Eles achavam que os samaritanos não eram dignos, né, de nada, não mereciam respeito. Mas Jesus estava ali conversando com aquela mulher samaritana e logo mais ele oferece uma coisa muito especial para ela. Então, ao conversar com aquela mulher, Jesus ele mostrou que nenhuma briguinha, que nenhuma desavença é mais importante do que viver a vida compartilhando o amor que vem de Deus. Então, Jesus, naquele momento, ele quebra todos aqueles preconceitos que existiam dos judeus contra os samaritanos, porque ele estava ali mostrando de que para Deus não existe acepção de pessoas. Deus não prefere esses aqui do que esses aqui. E vamos lá, continuando no texto. Uma coisa que a gente precisa ver sobre essa mulher é que é o seguinte, vamos aqui ler o texto de novo. Está escrito assim, no versículo 6, acompanha aí na sua Bíblia. Que Jesus estava cansado, assentou na fonte, e isto quase a hora sexta. Essa hora sexta significa que era meio-dia. Agora eu quero fazer uma pergunta para vocês. Pensa. Eles estavam numa cidade, né, num povoado, e que tinham que ir até um lugar onde tinha aquele poço para buscar água. Mas assim, eles tinham que buscar água, não era numa jarrinha dessa aqui, não. Era numa jarra grande, era num cântaro, né, que chama. Era uma jarra como se fosse essa, só que enorme, assim. E aí tinha que carregar aquele negócio e depois botar água dentro, depois sair carregando de novo. Era um trabalho braçal, um trabalho pesado. Então, eu quero que vocês me respondam aí. Qual vocês acham que seria o melhor horário para ir lá na fonte, para ir lá no poço, para buscar essa água, com essa jarra, com esse cântaro grande? Qual horário, né, seria melhor? Escreve aí. O que vocês acham? Se vocês vivessem lá naquele tempo, qual horário vocês escolheriam para ir pegar água? Eu provavelmente escolheria de manhã cedo. Porque assim, o sol estaria mais fresco, né? Estaria tudo mais fresco, aquele ventinho de cedo, não estaria aquele sol quente. Porque era um caminho longo, você ia carregar uma coisa pesada. Então, pensa, gente, naquele sol quente de meio-dia, na sua cabeça, com você carregando aquele negócio pesado. A mulher samaritana foi exatamente nessa hora para buscar água. Por quê? Escreve aí também. Por que vocês acham que a mulher samaritana estava indo meio-dia, sol quente, quente na cabeça, carregando coisa pesada para pegar a água? Por que será que ela estava indo nesse horário, justamente ao meio-dia? Responde aí no chat. O que vocês acham? Por quê? Qual era o motivo? Bom, o motivo era que ninguém ia a esse horário. Quem que ia pegar água no meio-dia? Ninguém ia a esse horário. Era um horário que geralmente não tinha gente no poço. E aquela mulher vai nesse horário. E ela vai esse horário porque, certamente, ela era uma mulher rejeitada pela sociedade. Era uma mulher mal falada naquela sociedade. Essa mulher samaritana, ela já tinha tido 5 maridos. Ela já tinha se relacionado com vários homens. Então, isso não era bem visto pelas pessoas, né, que estavam à sua volta. Então, ela queria, assim, o máximo
ter que se esconder, ela não queria bater de cara com ninguém, ela não queria ver ninguém, ela só queria ir lá, buscar sua água e ir embora em paz. Porque provavelmente aquela mulher era muito amargurada. Ela provavelmente devia ter uma tristeza enorme dentro de si, porque ela não queria ver ninguém, ela não queria falar com ninguém, ela queria, né, se esconder. Talvez ela tivesse vergonha da sua situação. Mas quem estava lá esperando ela no poço? Jesus. Jesus estava lá. E na conversa que ele tem com ela, Jesus mostra que ele conhecia várias coisas sobre a vida dela. E ela fica assustada. Como assim? Como assim esse homem sabe tudo da minha vida? Ele não me conhece. E aí, nesse momento, ela reconhece que Jesus era um profeta, que Jesus era um homem de Deus, porque ele não poderia conhecer aquelas coisas tão profundamente sobre a sua vida se Deus não tivesse revelado a ele. E da mesma forma que Jesus conhecia a mulher samaritana por completo, Jesus te conhece por completo. Jesus, ele sabe cada pedacinho nosso, cada coisa que ninguém mais sabe sobre você, Jesus sabe. Ele conhece todo o nosso interior, ele sabe os nossos defeitos, ele sabe das nossas dificuldades, ele sabe das nossas ansiedades, daquelas coisas que nos tiram o sono às vezes, daquelas coisas que nos deixam tristes, daqueles pecados que ninguém sabe que a gente comete, que só a gente sabe. Jesus sabe. Jesus conhece. Só que Jesus não é só como um amigo que te ouve, né? Que ouve você desabafar, que ouve sobre a sua vida e não te aconselha, né? E não sabe muito bem o que dizer. Não. Jesus, ele sabe muito bem como te ajudar. Jesus, ele oferece a solução, que é a água da vida. É o que Jesus diz a essa mulher. Ele fala assim: olha, mulher, se você conhecesse quem é esse aqui que te diz, você pediria e ele te daria água viva. É isso que Jesus diz a nós hoje. Jesus, ele é a água viva. Ele é essa água que nós precisamos para que os nossos problemas, para que as nossas tristezas, as nossas dificuldades sejam solucionadas, porque ele é a solução. Ele é o nosso Salvador. Ele levou sobre si os nossos pecados, as nossas dores. A Bíblia diz isso lá em Isaías 53, que ele tomou sobre si, ele levou, ele carregou todas as nossas dores, as nossas doenças, os nossos pecados, os nossos defeitos, tudo isso Jesus já levou naquela cruz. E aí, aqui em Isaías 53 diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Nós era para termos sido castigados. Nós merecíamos o castigo. Mas Jesus, ele recebeu esse castigo para que nós tivéssemos paz. E glória a Deus por isso. Ele fez isso em nosso lugar para que nós fôssemos livres, para que nós fôssemos libertos de todas essas coisas que nos prendem, que nos amarram, seja o pecado, seja ansiedades, seja o que for. E hoje ele oferece para nós a mesma oportunidade que ele ofereceu para aquela mulher samaritana. Poxa, Jesus era um judeu, ele era o Messias. Aquela mulher era uma mulher samaritana, era uma mulher mal falada dentro do seu povo. Jesus poderia muito bem olhar para ela e julgar, poderia muito bem olhar para ela e falar: nossa, essa aí é uma rejeitada, essa aí não vale nada, essa aí eu não vou nem perder meu tempo com ela, essa aí não tem salvação não. Jesus, ele não olhou para ela como uma mulher pecadora que merecia ser rejeitada. Ele olhou para ela como uma mulher que precisava da salvação. E é assim que Jesus olha para nós. Quantas coisas, eu fico imaginando quantas coisas essa mulher não deve ter ouvido. Você é uma fracassada, você é fraca, ninguém te ama, ninguém te aguenta. Mas Jesus estava ali.
Jesus estava ali na frente dela para oferecer a água viva, que era Ele mesmo. E talvez, eu não sei o que se passa na sua vida, só você sabe. Talvez tem coisas que acontecem, coisas que você pensa, coisas que já te falaram, que te magoaram, que te machucaram, e só você sabe. Talvez você já tenha ouvido essas frases que eu acabei de falar, que as pessoas talvez falassem para a mulher samaritana, que você é um rejeitado, que ninguém te ama, que você é um fracassado. Mas isso não é verdade. Jesus, Ele te ama. E Jesus, Ele te oferece essa água. Que presente precioso que é essa água. Então você não é um rejeitado. Você não é uma pessoa que não tem ninguém. Você tem a Cristo. Então, reconheça, tome posse dessa oportunidade maravilhosa que Cristo te oferece de ser chamado filho de Deus. Mas para isso você precisa aceitá-lo como Salvador da sua vida. Para isso você precisa beber da água que é Cristo. Nós não somos merecedores do perdão e da salvação de Jesus. Nós não somos merecedores do perdão e da salvação de Jesus. Nossa, Larissa, mas eu sou tão bom. Eu sou tão bonzinho, sabe? Eu não faço nada de errado. Não, você não é bom. Você é um pecador. Na Bíblia diz que não há nenhum homem justo, nenhum homem bom, nenhum sequer. Na Bíblia diz que todos pecaram e precisam da glória de Deus. Nossa, mas Larissa, eu não cometo nenhum pecado grande assim, entendeu? Né? Nada, uau, nossa, um pecadão. Não existe isso de pecadinho, pecadão, mentirinha, coisinha, escondidinha. Não, pecado é pecado. E pecado é tudo aquilo que nos afasta de Deus. Se você não aceitar a Jesus como seu Salvador, se você não se entregar a Ele por completo, se você não beber dessa água viva que Jesus oferece, você vai estar totalmente perdido no meio dos seus pecados. Você vai estar completamente aprisionado no meio dos seus pecados, porque o pecado faz isso com a gente. Ele nos aprisiona, ele é uma escravidão. Mas quando nós aceitamos a Jesus e entregamos a nossa vida a Ele, nós somos livres. E se você percebe que você talvez tenha cometido algumas coisas, não importa se são grandes, se são pequenas, a consequência do pecado vai ser diferente para cada tipo de pecado, mas tudo é pecado e afasta de Deus. E se você tem cometido alguma dessas coisas, você precisa se arrepender. Se arrepender diante do Senhor e reconhecer que só Ele pode te salvar, pode te libertar desses pecados. E Jesus oferece a água. Que água? Que água é essa? É a água da vida. Vamos ler no versículo 13. Jesus fala assim, ó, versículo 13. Qualquer que beber dessa água aqui, a água que a gente bebe, volta a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Jesus está falando que quem aceita a água que ele oferece, cria-se uma fonte de água dentro da vida da pessoa. E essa água é Ele. Essa água representa também o Espírito Santo que habita dentro de nós. Na Bíblia também diz, em outras passagens, Jesus fala que aquele que cresce nele, rios de águas vivas iriam fluir do interior da pessoa. Olha que coisa magnífica, que coisa maravilhosa. Quando você se entrega a Jesus, é como se a sua vida jorrasse água por onde você estiver. Aquela mulher samaritana, ela não tinha esperança. Ela era rejeitada.
Mas Jesus se importou com ela. E Jesus ofereceu a ela essa água. E essa água que Jesus ofereceu transformou a sua vida. Como diz aqui, né, Jesus disse que qualquer um que bebesse da água normal voltaria a ter sede, mas quem bebesse dele jamais teria sede. E eu quero ler com vocês um versículo muito interessante também dessa passagem, o versículo 28. Acompanha aí comigo, abre a sua Bíblia, se você está com a Bíblia fechada, abre aí, na página 303. Versículo 28. A Bíblia diz assim: deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade. Gente, deixou o seu cântaro. Aquela mulher, ela tinha ido para o poço para pegar água, não é? Sim, ela foi para pegar água. E depois de Jesus falar a ela tantas coisas e oferecer a água da vida, ela deixa o seu cântaro para lá, ela deixa a jarra que ela tinha ido pegar água para lá e ela sai correndo para a cidade para contar às pessoas, sobre Jesus, que aquele era um profeta, que aquele era o Messias. Olha só que coisa maravilhosa. Por que ela fez isso? Aquela mulher estava com sede, ela foi pegar água, mas quando Jesus ofereceu para ela uma outra água, ela deixou o cântaro para lá e foi correndo anunciar para as pessoas. É isso que Jesus faz. Aquela mulher, ela teve a sua alma saciada naquele dia. As pessoas do mundo, elas vivem por aí buscando prazeres mundanos, buscando algo para preencher o seu vazio, buscando algo para poder satisfazer alguma coisa que elas sentem dentro delas, que elas sentem que elas precisam satisfazer. Então elas procuram isso em bebidas, elas procuram isso em jogos, elas procuram isso em fama, em dinheiro, em joias, em seguidores do Instagram. O que mais? Elas procuram isso em coisas que desagradam a Deus, como se aquilo fosse preencher esse vazio que elas têm. Mas esse vazio, ele só pode ser preenchido com a água da vida. Esse vazio, ele só pode ser preenchido por Jesus. E é isso que diz esse texto. Quem bebe dessa água do mundo, quem tenta se encher com essas coisas do mundo para preencher o seu vazio, volta a ter sede. Quem tenta ter fama para preencher o seu vazio, quem tenta beber, quem tenta fumar, seja lá o que for, ir em festas para preencher o seu vazio, vai voltar a sentir o vazio de novo. Mas quem bebe da água que Jesus oferece, tem a sua alma saciada e nunca mais volta a ter sede de novo. Quem vive uma vida constantemente bebendo da água que é Cristo, nunca mais quer buscar esses prazeres mundanos, porque a sua vida ela já é completa, ela já é satisfeita em Cristo. Então, eu quero te fazer um convite hoje. Eu quero te fazer um convite, primeiramente, a aceitar a Jesus. Se você ainda não aceitou Jesus como seu Salvador, eu quero que você aceite Ele. Eu quero que você pense nessa aula e reflita sobre como a sua vida pode ser transformada aceitando que Jesus é o Salvador da sua vida. E eu quero te fazer um convite também para você, que talvez você já até aceitou a Jesus, mas você ainda não provou dessa água. Talvez você já até aceitou Jesus, já foi até lá na frente, mas você ainda se sente vazio. Você ainda sente que falta alguma coisa dentro de você. Você busca satisfação em outras coisas que não é o Senhor. Eu quero te fazer um convite a provar de Jesus, provar de verdade, a beber essa água que Jesus oferece. Como, Larissa? Como que eu posso fazer isso? Se arrependendo dos seus pecados, deixando para trás as coisas de errado que você tem feito e entregando a sua vida a Jesus,
orando, criando um relacionamento com Ele, conversando com Ele, lendo a sua palavra, lendo o que Ele diz através da sua palavra, porque isso vai instruir a sua vida, isso vai te ajudar no caminho que você tem que seguir. Então, não seja só como aquelas pessoas que vão na igreja, que ouvem o sermão do pastor, que ouvem as aulas da EBD, mas que na verdade não sentem nada. Seja como alguém que realmente prova e transborda e bebe da água que é Cristo e seja satisfeito em Cristo, porque só Ele pode preencher esse vazio. Amém? Agora é a hora das nossas ofertas. Está aparecendo aí na tela. E eu quero orar com você. Eu quero orar para que você, primeiro, possa aceitar Jesus, se você ainda não aceitou. E para que você possa provar dessa água maravilhosa que é Jesus. E tenha certeza que se você provar, sua vida vai ser outra. Você vai ser outro. As pessoas não vão nem te reconhecer. Nossa, aquele ali. Você vai dizer, eu provei dessa água aí. E ela é muito boa, tá? Ela é muito gostosa, ela é muito maravilhosa. Amém? Vamos orar então? Senhor Deus, obrigada, Pai, por mais uma vez o Senhor ter nos ensinado tantas verdades maravilhosas sobre a sua palavra. Senhor, eu peço para que cada um que está me ouvindo neste momento possa ser tocado pelo seu Espírito Santo. Para que cada um que está me ouvindo neste momento possa reconhecer que o Senhor é o único Salvador. E que eles possam, Deus, verdadeiramente provar dessa água que é Cristo. E que eles possam, Senhor, ter as suas vidas inundadas por essa água e que, assim como diz a Bíblia, rios de águas vivas possam fluir do interior de cada um deles, para que eles sejam, Senhor, fortalecidos e para que eles possam impactar a vida de quem estiver à volta deles. Em nome de Jesus. Amém. Amém, pré-adolescentes. Agora eu vou pegar a minha água aqui. Tchau, Deus abençoe você.